Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Carinices. E o vídeo de hoje, mais uma vez, é um pedido de vocês. A pedido do Wigner Nunes, hoje nós vamos analisar a letra e também o clipe, por que não, de Dona da Minha Vida, que é o último lançamento do Ruge. A música foi lançada no dia 30 de agosto de 2018 e marca essa nova fase do Ruge. Inclusive, elas vão lançar um álbum ainda esse ano. Antes de começar essa análise, eu acho que é importante a gente relembrar a história do Ruge. O Ruge foi criado em 2002 através de um talent show chamado Popstars. Esse talent show já começou com o intuito de formar uma girl band. E essa girl band, que depois veio a ser o Ruge, foi formada por Aline, Karen, Fantine, Patrícia e Luciana. Logo assim que o talent show acabou, elas lançaram um álbum, aquele rosa com os glitters, que se você tinha, você está revelando a sua idade, você é um bebê dos anos 90, assim como eu. E o álbum foi simplesmente uma febre no Brasil nos anos 2000, né? Tinha a parceria delas com KLB, tinha Ragatanga, enfim, tinha muita coisa boa pra gente que era criança na época. A gente adorava Ruge. E 2 anos depois da formação do grupo, a Luciana avisou que estava saindo. Nas notícias da época, né, nas declarações dela, foi dito, e guardem essa informação, que ela não estava se identificando com as músicas do grupo, né? O Ruge sempre fez umas músicas mais pop, mais dançantes, e o primeiro álbum, diziam as notícias da época, que o primeiro álbum ele já estava feito, independente de quem ganhasse o programa, seriam aquelas músicas. Muitas das músicas, se não todas, tinham coautoria e produção do Rick Bonadio, que foi, fazia parte ali, eu acho que ele pensou o programa, não sei, enfim, era uma das cabeças por trás do Ruge. Então, algumas músicas, depois da internet, a gente descobriu que eram versões de outras músicas, né? Mas as músicas eram sempre esse pop, chiclete e tal, não eram muito mais aprofundadas. No segundo álbum, elas passaram a contribuir mais, né? Mas no primeiro álbum era tudo muito fechadinho na caixa, elas não tinham muito com o que contribuir. E vamos guardar essa informação para o futuro desse vídeo. E em 2006, o Ruge anunciou que estava, se separando, acabando. Não sei qual foi a palavra que foi usada na época, mas o fato é que elas decidiram seguir os seus próprios caminhos, né? Enfim. E aí corta para 2017, com o grupo fazendo 15 anos, num evento no Rio de Janeiro, não sei como, mas conseguiram juntar as 5 para poder se apresentar, para comemorar esses 15 anos e tal. E os ingressos venderam muito rápido, porque a gente vive baseado em nostalgia, gente? E esse show nesse evento deu tão certo que elas resolveram fazer uma turnê, desses 15 anos para comemorar esses 15 anos de Ruge. Aí agora, no começo de 2018, elas lançaram a música Bailando, que é uma pegada meio reggaeton, que elas disseram que foi uma comemoração, Ainda não tinha esse pensamento de fazer um álbum e tal. Elas só queriam comemorar esses 15 anos, já que elas estavam, fazendo turnê. Mas aí, depois que passou Bailando, elas pensaram, por que não fazer um álbum? E aí elas assinaram o contrato com gravadora, enfim, agora tudo certinho, formação original, começando a nova fase do Ruge, e essa música, Dona da Minha Vida, é a primeira música dessa nova fase, que estaremos analisando hoje aqui nesse vídeo, Então vamos começar essa análise. Eu acho que na letra dessa música a gente tem uma mensagem muito forte de empoderamento, que cresce, que vem, que é oriunda de relacionamentos abusivos. No clipe, a gente vê uns relacionamentos abusivos mais na questão amorosa, na questão de parceiros, talvez, A gente vê ali, mais nesse ponto do relacionamento abusivo. E de empoderamento no clipe a gente vê bastante a questão de representatividade de minorias, Porque no clipe a gente tem mulher gorda, mulher negra, mulher trans. Então a gente vê essa representatividade de minorias no clipe e principalmente, como ele se posiciona nessa questão do empoderamento feminino. Mas eu acho que a letra da música, ela tá baseada num relacionamento abusivo que não é o amoroso, mas talvez um relacionamento abusivo profissional. Como eu falei pra vocês, o Ruge foi uma girl band que foi formada num talent show chamado Popstars. Nesse tipo de talent show, a galera sai de lá já com um contrato assinado por X anos. E esse tipo de contrato costuma não ser muito agradável para quem tá produzindo dinheiro e mais agradável para quem tá ganhando dinheiro. Inclusive, na época, tinham notícias falando que as meninas ganhavam pouco com relação à galera que estava por trás, os produtores, a gravadora e etc. E eu acho que essa é uma prática um tanto quanto comum nesses talent shows, inclusive, Eu já li algumas coisas, alguns relatos de que esses contratos, eles são
às vezes até um pouco cruéis. Então eu imagino que com elas talvez não tenha sido diferente. E agora elas estão numa nova fase. A gente vê que elas estão numa nova fase. Essa música é totalmente diferente do que elas faziam antes. E talvez o discurso dessa música, né, quando elas falam eu mereço ter o que tirou de mim, eu vou encontrar a saída, eu sou a dona da minha vida, eu acredito que pode ter um viés profissional aí também. É claro que a gente pode interpretar com o viés de um casal, de uma mulher que está numa situação, né, que ali o companheiro é abusivo e tal, e que ela quer sair dali. Beleza, é uma interpretação aceitável, mas eu acredito que até pela forma como elas falam da música, né, que a música representa um novo momento, que a música representa, né, o que elas estão passando agora, eu acredito que tem a ver com isso, né, porque agora elas estão num momento de liberdade até, né, num novo momento, exatamente, numa nova era, porque elas começaram de novo, né. Então, se a gente pega ali a Luciana, quando tava lá, né, em 2004, quando ela saiu, que fala que ela não se identificava com as músicas que estavam sendo feitas, talvez seja por causa disso, né? Elas, apesar de terem uma participação, talvez a participação delas no que elas estavam fazendo não fosse como elas gostariam que fosse, né? Então eu acredito que naquela época, se elas levassem uma música tão diferente assim do que elas já estavam fazendo, né, pra galera ali que estava responsável pela carreira delas, talvez alguma pessoa tenha falado, isso não dá, isso não vai vender, não é pra isso que vocês foram feitas. Porque eu acho que esse tipo de relação, né, como é dessa galera que sai desses talent shows e assina contrato e tal, pode ser muito assim, tipo, cara, eu fiz a sua carreira acontecer, sabe? Você não tem o que reclamar, aceita isso. E é um relacionamento super abusivo, né? Existem relacionamentos abusivos em todos os cantos, inclusive nas relações profissionais. E eu acho que o posicionamento delas no clipe, né? A forma como elas se apresentam no clipe, talvez mostre bastante desse poder que agora elas têm, né? Elas estão em cima de um prédio, né? Dá essa sensação de poder. Elas caminham ali na frente de um grupo de pessoas, liderando aquelas pessoas a se libertarem, né, dessas relações abusivas, a assumirem o seu poder. Então eu acredito que o clipe completa a mensagem da música, né, nessa questão de empoderamento delas mesmas. Essa foi a minha análise dessa música. Eu acredito que a letra da música fala de um relacionamento abusivo ali, de uma relação de trabalho abusiva, né, baseado no que eu sei sobre a história do Rouge. Mas é claro que sempre vão existir outras interpretações possíveis. Então, se a sua interpretação foi diferente, se você acha que essa minha interpretação não tem nada a ver com nada, você deixa aqui nos comentários pra mim. E esse foi o meu vídeo analisando a letra e um pouco do clipe de Dona da Minha Vida, do Rouge. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Aqui no final eu vou deixar a indicação de 2 vídeos pra você. Em algum lugar aqui da tela vai ter um botão pra você se inscrever. Por favor, se inscreva, venha fazer parte da comunidade desse canal. Não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião. E até a próxima. Tchau!